Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Clube do Livro, que é aquele encontro mensal que a gente tem para fazer uma resenha, ou uma leitura comentada aí de algum livro, algum conto, alguma coisa. Hoje, novamente, a gente vai ler um conto, como eu já tinha combinado com vocês, que vai ser O Homem que Sabia Javanês, o primeiro trabalho aqui brasileiro que a gente está trazendo. E lembrando, já deixando avisado, mês que vem, outubro, em comemoração ao nosso querido Halloween, nós vamos ler O Médico e o Monstro. É um livrinho aí, deve ter suas 200 páginas, mas também tranquilo de ler em um mês. Lembrando que nos últimos meses foi só coisa curtinha mesmo. Então, voltando, né, a gente vai falar aqui sobre o homem que falava javanês, não, que sabia javanês. E hoje vai ser só eu e o Kinha mesmo, como era no começo. E, cara, eu tava falando com o Kinha, né? E ele falou que tinha gostado, tinha achado maneiro. E aí, Kinha, depois de você né, cumprimentar aí a galera, fala aí, tipo, cara, o que você achou do conto, se você se surpreendeu e por aí vai. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão ouvindo, né? Mas, primeiramente, tem que falar que a gente leu esse livro porque esse é o mês da independência do Brasil, né? Então, a gente Isso. escolheu uma coisa brasileira, por mais que eu ache que essa é a opinião minha, tá, né? Do Vitor, não sei o que ele pensa, mas eu acho que a independência do Brasil é um dos feriados que menos deveria ser comemorado, Pois é. mas é isso, né? Não tem como mudar a história, já somos independentes, já são aí 200 anos de independência, então nós escolhemos o Homem que Falava Javanês, né, do Lima Barreto, para ler agora nesse mês de setembro. E até a gente vai pensar em fazer coisas mais temáticas, né? É, Como o Vitor falou, mês que vem como é Halloween e tudo mais, uma coisa nada brasileira. pois é. A gente vai ler o Médico e o Monstro, até porque a gente não é apegado a essas coisas, né, Vitor? O que for legal a gente faz e acabou. Isso aí, também, mesmo se às vezes tiver um mês temático, mas sei lá, a gente quiser muito ler alguma coisa diferente, também, né, a gente pode fazer isso. E até em novembro a gente tinha falado, né, por causa da proclamação da República, ler outra obra aí em português. Só que aí nesse caso é um feriado pior de se comemorar ainda do que a independência, né, cara? Porque ninguém merece essa suposta república que a gente tem, né? Esse aí é tenebroso. Pois é. Proclamação da República, se a independência já foi um fator decisivo para o Brasil atual, a proclamação da República, quer dizer, o golpe da República, né? Que é como Exatamente. deveria ser falado, foi a pá de cal na história do Brasil. Exatamente, exatamente. É complicado. Mas, Então, respondendo a sua pergunta, né? uhum. Você fez o que eu achei, se eu achei surpreendente. Ah, sim, isso. Sim, eu achei surpreendente porque eu realmente não sabia o que esperar de um conto de menos de 10 páginas, né? São 8. Sim. Não consegui imaginar, ainda mais o homem que falava, que sabia javanês. Eu fiquei, caraca, javanês? Quando você falou isso lá no mês passado de cara, eu falei, pô, javanês que eu saiba é a ilha de Java, né, da Indonésia. Aí eu pensei, Aham. não deve ser necessariamente isso, né, deve ser tipo uma metáfora, alguma coisa do tipo. E não, era realmente sobre a ilha de Java, né, sobre Sim, o povo da ilha de Java na Indonésia que fala javanês. sim. Então é bem interessante, uma coisa bem alternativa que eu realmente não esperava. Sim, cara. E o legal do Lima Barreto é que, tipo, ele não era rico nem nada. Tipo, ele morava, acho que até por aqui em Piedade, alguma coisa assim. Tanto que aqui pertinho de casa tem uma rua chamada Lima Barreto. E ele era negro, pobre e tal. E, cara, é, os livros que ele escreve são paradas assim reais, sabe? Às vezes de um cara que vai se meter num meio ali, meio intelectual e finge alguma coisa, ou então, enfim. Tipo, ele é um cara suburbano mesmo, tá ligado? Porque eu não sei se tu já leu outras coisas brasileiras, mas a maioria fala, tipo, do centro, da zona sul, da Tijuca, não fala tanto, tipo, do Engenho de Dentro, assim, sabe? E o Lima Cara, é que Barreto. nem. Fala aí, fala aí. Não, que o Lima Barreto ele cita, às vezes, acho que ele já citou Engenho de Dentro uma história que eu li, várias coisinhas assim, sabe? Que são bairros, Aham. né, pra quem não sabe, bairros mais humildes aqui do Rio de Janeiro. Nesse livro mesmo do Javanês, ele fala sobre a Rua Conde de Bonfim, né? Que já é uma rua assim mais talvez mais importante, mais próxima ao centro, mas ainda assim é a Zona Norte de Tijuca, né? E Zona Norte, para Isso, quem não é do Rio, é a zona que talvez, junto com a Zona Oeste, é a mais pobre, né? A mais popular isso, do, exatamente. do Rio. Então é legal que
tipo, a gente às vezes acha também, né, que só a galera. A gente tava até falando, né, sobre um cara que a gente admira aí na internet, mas que ele é super, desde criança, ia pra Europa e tal. Mas, pô, às vezes o cara pobre, ele consegue falar sobre a realidade, né? Ele tem uma perspectiva interessante. E aí eu acho que isso aí é bem legal. E. Cara, tu tinha algum preconceito, assim, de ler alguma coisa brasileira? Tu achou que não ia ser tão bom? O que tu achou? Cara, não, eu acho que no preconceito não, só não tenho vontade. Aham, Eu não sei porquê, não sei explicar. Mas, tipo assim, do mesma forma que eu não sei explicar por que eu tenho muita vontade de aprender russo e ler literatura russa. sim, sim. Sabe? Não sei explicar, só é realmente um gosto, sei lá, baseado em nada. Aham, Mas voltando rapidinho, no que você estava falando sobre ele ser um cara, tipo, daqui da Zona Norte, né? E falar, retratar a realidade daqui. É, a gente vê até na música brasileira, né? Pelo menos assim, música até antiga, assim, bossa nova e tudo mais, e até hoje em dia, na verdade, é mais voltada pra Zona Sul, né? Tipo a Garota de Ipanema, essas coisas assim, é meio tentando dar uma elitizada, falar assim da parte de ser mais gourmet do Rio, né? sim, sim. Então, nem na música, que é um outro tipo de arte, né? Isso escapa. E, só pra finalizar, eu acho que o cara que é mais pobre, ele tem muito mais proximidade com a realidade do que um cara, por mais que ele seja rico e tudo mais, um aristocrata, tipo aquele cara que você mencionou antes, né? Uhum. Sem falar o nome, por mais que ele seja muito inteligente, o cara que é pobre, ele tem muito mais a noção da realidade, sabe? É, se ele tiver atento, ele consegue relatar isso na literatura, né, nos livros, muito bem. O foda é que a galera que realmente é mais pobre, às vezes não tem, tipo, uma educação muito boa, ou nem sabe que dá pra, tipo, ser inteligente, sabe? Coisas assim, né? Exatamente. E tem outros autores aí, assim, né, que tem uma condição não tão boa e que acabaram se destacando. Mas voltando aí ao Lima Barreto e a questão da história, eu vou fazer uma sinopse bem rápida, até porque é um conto de 6 páginas, então nem tem muito o que falar. Mas basicamente é um cara que ele vê uma proposta lá de trabalho como professor de javanês. E aí ele não sabia nada de javanês, né? Nem sabia do que se tratava. Foi numa biblioteca fingir, tipo, aprender alguma coisinha para fingir lá e ganhar um dinheiro. E aí acaba que ele vai ganhando destaque lá como professor, e aí ele vai ganhando posições de diplomata e como linguista e não sei lá o que, não sei o que lá. E no final das contas ele continua, tipo, décadas depois sem saber nada de javanês, e mesmo assim ele é tido como um grande intelectual, um grande cara culto, assim, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu vejo, assim, né, tipo, até em outros livros do Lima Barreto, que é o Triste Fim do Policarpo Quaresma, tem ah, como é que era? Isaías Caminha, que era falando de um jornalista, ou Clara dos Anjos, vários livros aí que ele escreveu. É tipo o apego que as pessoas têm a aparência, sabe? Ao título do negócio. E, cara, acho que quase todo livro brasileiro que eu li tem isso. E eu acho que é uma coisa que é muito existente no Brasil, sabe? Tipo, eu sou o doutor, eu sou bacharel, pra você é doutor, não sei lá o que, sabe? E aí, cara, acho que tu também vê isso, né, no nosso dia a dia. Com certeza, cara, pra caraca. E a gente tava conversando outro dia aí até sobre Tinder, né? E como as pessoas Sim. colocam isso até como uma descrição no Tinder, tipo, doutor, médico, advogado, não sei o quê. Parece que o Aí o nego tá cara. botando currículo, né? Tipo, a pessoa se identifica com a posição dela, né? No trabalho, né? Não na posição, tipo, sei lá, social. Aham. Mas enfim, um dia, cara, eu não lembro qual foi a entrevista, mas era um cara francês, ele falando que ele mora ou morava aqui no Brasil, ou morou no Brasil durante um tempo. É aquele Ele falou, comediante? não sei, cara, não sei quem era realmente. Eu acho que não era comediante, mas realmente não lembro quem era. Tá. E ele falou, tipo assim, que uma das diferenças que ele vê lá da Europa, né? Da Europa ali central, né? França, Alemanha, Portugal, Espanha, que deve ser o que ele conhece. Pro Brasil, que aqui o pessoal é exatamente isso que ele falou. O pessoal é muito apegado a esses, né, cargos, a esses títulos, né? Uhum. De doutor e tudo mais, enquanto lá na Europa não. Lá ninguém, tipo assim, o cara vai falar,
o advogado me chame de doutor. Pô, ninguém liga, sabe? Aham. Tudo mais. Ele falou que tem essa questão aqui, por exemplo, de médico também no Brasil, que médico parece estar acima do bem e do mal, né? Sim. Cara, aqui no Enquanto lá Brasil é quase uma casta, né? Dos brahmanes, assim. Sim. É médico, advogado e tem mais um aqui no Brasil, só que eu não lembro qual é. Engenheiro, sei lá. Se bem que engenheiro hoje em dia tá em baixa, né? É. Acho que Mas professor também, o professor tá em baixa, mas é também, tipo, a galera fica, ó, o professor, né? parece que é uma parada completamente virtuosa, né? É. Como se todo. A gente já falou, né, no nosso episódio aí sobre escola, de que nem todo professor é flor que se cheire, né, cara? Cara, nem tudo vai ter as flores que não se tiram, né? Pois é. E por incrível que pareça, eu acho que uma das profissões mais virtuosas que tem é o enfermeiro. É. Que ele realmente tá ali, né, na linha de frente, como diziam em certa época. Aham. Ele tá pegando o pesado, carregando o piano, e o salário dele é o menor de todos no hospital. Pois é, cara. Aí. É sofrimento a parada, né? E cara, você tem, tipo assim, você tem que cuidar ali de uma pessoa que você não conhece, sabe? Não sabe nem quem é, não sabe nem se essa pessoa fez mal pra alguém e tal, e você cuidar dela nas coisas mais, sabe, mais íntimas. É foda, né? Mas, enfim. É foda mesmo. E aí, cara, em todos os livros meio que tem isso, tipo, você é bacharel, você é doutor. Até no Machado de Assis, né, que é outro autor aí também, tem esse negócio. Você precisa de um título, precisa de alguma coisa assim. E, cara, eu acho até, tipo, eu e você, o João, né, também, que também faz parte aí do Clube do Livro, e até alguns amigos nossos, a gente tem um interesse, assim, tipo, pela vida de estudos, né, pô, aprender outros idiomas, aprender assuntos, né, do nosso interesse, não só necessariamente, tipo, por causa da faculdade ou alguma coisa assim. E, cara, eu vejo aqui no Brasil que até a vida intelectual tipo, tem esse apego, né? Porque, tipo, o cara falou isso, mas ele é professor da UFRJ. Você tá discordando do professor da UFRJ? Tipo, claro, cara, ele não é um semideus, né? É uma coisa que eu vejo muito isso. E aí eu não sei se tu já viu alguma... Bom, já viu, com certeza já viu, né? Mas tipo... Algum caso aí que você tenha presenciado desse tipo que você queira falar e tal? Pô, de cabeça assim, agora você me pegou. Talvez durante o programa eu lembra? consiga lembrar. É. Mas falando sobre o livro, o Castelo, né, que é o personagem lá, ele quebra isso tudo, né, cara? Todo esse paradigma aí da sociedade brasileira. Sim. Que, inclusive, eu me identifiquei e acredito que você tenha se identificado também com ele, né? Cara, eu vou falar com isso. Eu vou falar sobre isso também. Que é ele é tipo Parasita, né, o filme lá da Coreia. Cara, por um lado, a gente sabe que ele fez uma parada errada, né? Que foi fingir um idioma que ele não sabia e mesmo depois de conseguir um negócio, não se dá o trabalho de aprender, né? Mas eu pensei que ele ia aprender. Eu pensei que ele ia aprender também. E, cara, quantas vezes em entrevista de emprego não perguntaram pra mim, você sabe fazer isso? E, tipo, eu tinha, sei lá, ouvido falar sobre isso. E eu falei, sei sim. E aí, tipo, o cara me contratou, eu corri, comprei um curso, aprendi, tipo, no dia anterior a fazer e fiz, entendeu? E eu sempre falo isso, né, pra gente, né, pra tu, pro João, cara, faz o negócio, faz um portfólio fake que você vai aprender, entendeu? Uhum. Cara, a situação do Brasil, ela exige esse tipo de atitude. Exige mesmo. Sim. A gente não pode se dar o luxo de, sei lá, o cara falar, você sabe Excel? Ou falar, não sei. Não, eu sei e aprendo. Ainda mais com a tecnologia e tudo mais, né? Pelo menos isso facilita, né? O aprendizado e tudo mais. E, inclusive, eu acredito que seja mais culpa no caso aí do contratante do que do contratado. Porque o contratante tem que saber se o cara sabe ou não. Sim. Né? Não é perguntar e acabou. Se ele quiser alguma prova, não pode ficar só na boca, né? Esse negócio é essencial. Isso aí. E mesmo também, se o cara exigir uma prova, por exemplo, prova aí que você sabe Excel. Aí, sei lá, tu compra um curso na Udemy de R$30, bota as aulas pra rodar e mostra o certificado. Não quer dizer que você sabe, né? Exatamente. E, tipo, no caso vale até citar que a Udemy já me salvou pra caraca, assim, sabe? Cursinho de R$30, 40, eu vou lá, aprendo o negócio e já uso, tá ligado? Hoje em dia é muito fácil, né, isso.
que foi? Oi? Não, eu falei que hoje em dia é muito fácil isso. Ah, tá, pensei que você tinha caído, você parou do nada. Ah, não, não. Disse que hoje em dia isso é muito fácil e se não for assim a gente não consegue nada, né, cara? Tem que ser na força do ódio pra conseguir as paradas. Sim, sim. Por exemplo, que eu quis dizer sobre a culpa ser do contratante. Eu, por exemplo, faço aula de italiano, né? E Uhum. mesmo sem conhecer italiano, quando eu fui falar com o professor, eu ia ter sabe, uma base pra ter percepção se o cara tava me enrolando, se ele sabia ou não, né? Sim, pô, sim. Então é o mínimo que o cara tem que ter, mesmo sem saber a língua e tal, que é até o caso do conto do Lima Barreto, né? Sim. O cara pede aula de javanês e é só enrolação e ele não percebe que tá sendo enrolado já há mais de um ano, né? É. Se eu não me engano. E aí, cara, uma coisa que eu pensei é que, tipo, o Lima Barreto, ele era. Acho que foi ali o finalzinho do século XIX e início do XX. É isso aí. Então ele. Ele. Na época, pô, não tinha internet, não tinha televisão. Hoje em dia, eu acho que é muito mais difícil você conseguir botar uma narrativa dessas aí por muito tempo. Teve várias vezes que isso deu problema. Aquela Bel PS que disse que tinha 4 faculdades, quando na verdade ela tinha uma faculdade, eu acho. Não lembro como é que foi. Tu já ouviu essa parada? Não, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. Teve, Realmente, hoje em dia é muito mais difícil, né? teve aquela. Acho que era Mona Lisa, que era uma cientista que falou que estudou em Harvard. Ah, Eu essa eu lembro. não tinha estudado nada, não tinha feito doutorado em Harvard, não tinha porra nenhuma. Essa foi tipo no início da pandemia, né? Que É surgiu isso. essa peça aí. Teve também o próprio Witzel, que foi um antigo governador aqui do Rio de Janeiro, que ficou, sei lá, uns 2 anos. Ele também botou que tinha, tipo, doutorado e tal. Aí falaram, pô, a gente não achou aqui a prova, né? Ele, não, é que meu assessor botou errado. Pô, fala sério, né? É maluquice Na isso. moral, né? E hoje em dia acho que é mais difícil a pessoa fingir por causa da internet, né? E a galera fica meio que em cima do. Como posso dizer? Pra saber mesmo se o cara sabe o que tá falando, né? Uhum. Mas isso. Cara. Por exemplo, um cara que vai pedir aula de javanês hoje em dia com a internet, mesmo que o professor esteja enrolando ele vai buscar alguma coisa na internet, né? É até É. meio que uma obrigação e vai perceber que tá sendo ensinado de forma errada. Não, e. Pô, mas o foda também, cara, é que. Sei lá, talvez seja normal pra gente que tá meio que acostumado a aprender as coisas. Mas eu lembro que quando eu dava aula online. Online não. Quando eu dava aula particular, eu. Às vezes aprendia, cara, sem sacanagem, o assunto no caminho da casa do aluno. Tipo, no BRT ali, estudando a parada no celular. Porque, pô, a minha rotina era muito puxada. E eu aprendi, assim, sabe? Porque era uma. Química, né? Matemática é coisa bem direta ao ponto. E. E, cara, eu ficava com medo do aluno ver que às vezes eu podia não ser um cara excepcional naquele assunto e tal. Mas ninguém percebia, sabe, cara? Então, sei lá, eu acho que. Às vezes também as pessoas não consigam discernir se o cara tá de treta ou não, por isso que todo mundo acredita no que a galera Uhum. fala, sabe? Cara, eu acho que nenhum professor, ele sabe. Quer dizer, isso todo mundo sabe, né? Que não tem aquele conteúdo todo na mente. O que acontece, ainda mais com os professores mais velhos, é que eles já se acostumaram a dar a mesma aula já há tantos anos, Aham. sabe? Mas no começo eu tenho certeza que eles iam lá e tinham que preparar sempre a aula e dar uma lida antes. E não é questão de meio que de aprender, mas também de relembrar, né? A maioria das vezes. É. Realmente tem situações que a gente tem que aprender, mas eu acredito que talvez 70% aí seja só relembrar, né? Quando eu dei algumas aulas particulares também, eu tive esse trabalho aí de, sei lá, dar uma aula de geografia sobre relevo, Aham. entendeu? Aí, pô, cara, eu não vou lembrar tipo, eu sei o que é, mas não vou lembrar pra descrever exatamente pro aluno, né? É um Então é negócio mais um super. trabalho de relembrar. Que a gente estudou há, sei lá, 8 anos atrás, né? Tipo, no Exatamente, que eu não tenho Fundamental utilidade 2. quase nenhuma na minha vida atual. É, exatamente. É verdade. E aí. Tinha algum outro ponto aqui. Que é essa parada, né, do. Que assim, é uma coisa até meio que admirável, né, do cara ter tentado mesmo e foda-se, né? Apesar dele estar errado. Que eu acho que é uma mentalidade que a gente tem que ter.
E, cara, por isso que eu acho que tanta gente má chega no poder. Porque o cara que é mal, ele não vai ter medo de arriscar, porque pra ele não tem nada a perder, sabe? Se ele conseguir alguma coisa, pra ele é lucro, então ele tenta qualquer coisa e dane-se o que vão achar e tal. Só que quem é bom tem medo às vezes de tomar uma iniciativa, sabe? Vamos supor, um cara meio que mal intencionado, ele vai ficar, eu vou aprender isso aqui, vou fingir que eu sei só pra dar aula e ganhar dinheiro, dane-se. Mas um cara que é bom, ele vai ficar, pô, talvez eu não aprenda o suficiente pra ensinar o aluno, ele não vai gostar da aula. E aí, tipo, o bom acaba se acovardando, por isso que o cara que é mal, ele acaba indo mais longe, assim, de forma geral, sabe? Pelo menos é uma coisa que eu vejo em alguns casos. O cara que é mal não tem moral, né? Não tem moral nem ética. O cara que já tem um pouco disso, essas virtudes, ele sempre teme com que as coisas deem errado, né? Sempre pensa no pior possível. Aham. E tem medo dessas situações. Então, o cara que é mal é que você falou, não tá nem aí. Tipo assim, ele até mata e não tá nem aí com as consequências de ter matado alguém. Aham. Pois é. E, cara, eu já me vi na situação, tipo, de ter medo de dar uma aula ou coisa do tipo, pô, inúmeras vezes, cara. Inúmeras vezes. E até quando são coisas que eu acho que eu sei, eu penso que pode dar errado, sabe? Sim, sim. Às vezes, um perfeccionismo que a gente tem, né? Sim, sim. E a gente sempre imagina que as coisas são muito mais difíceis do que realmente são, né? Então, Sim. mas eu não achei que é o Castelo, né, o nome do personagem? Isso. Que o Castelo, ele agiu errado em se oferecer por um emprego. O erro dele foi não ter tentado aprender javanês, por mais difícil que seja, né? E às vezes ele ficava tipo, pô, aí agora eu tava nessa rotina, né? De festas e luxo, e aí eu não tinha cabeça pra aprender essas coisas. E. Ele relaxou, né? Foi o que aconteceu. Ele relaxou, Porque no exatamente. começo ele até aprendeu o alfabeto, ele falou que aprendeu umas palavras, enfim. Ele. Ele tinha uma noção de alguma coisa. Sim, ele chegou a. Agora eu não lembro, acho que ele aprendeu tipo meia dúzia de palavras e aprendeu o alfabeto, né? É. Que aí ele ia conseguir, tipo, pelo menos provar que ele sabia alguma coisa no começo e aí depois ele ia aprender, só que acabou que não aprendeu, né? Uhum. E aí, cara, tem até uma outra história, que é o do Isaías Caminha, que é basicamente um jornalista que ele entra numa redação de um jornal, só que ele era um garoto culto e tal, e vai pra cidade. E aí ele fala, cara, depois de anos assim nessa vida, com notícia e tudo mais, eu tinha esquecido tudo que eu estudei. Eu não conseguia mais estudar, tudo aquilo que eu aprendi eu não sabia mais. Então acho que se a gente se acostumar ao conforto demais, sei lá, a gente para de querer melhorar, sabe? Eu acho que a gente tem sempre que estar consciente dessa parada. Exatamente. Até uma vez, acho que foi um podcast sobre o Schopenhauer que eu ouvi uma vez. E eu não tenho certeza, né? Se é o Schopenhauer que disse isso. Mas de qualquer forma, o pensamento é válido. De que, por exemplo, se a gente, enquanto humano, a gente achar que já cumpriu todos os objetivos e chegou onde queria chegar, não tiver mais nenhum sonho, só resta o suicídio. Uhum. Você vai querer se matar. Então é mais ou menos isso, essa situação de comodismo, né? Pois é, cara, eu acho que o ser humano ele tem que ter algum incômodozinho pra levar ele pra frente, tá ligado? Uhum. E E, por aí, exemplo, eu aqui me abrindo, eu acho que um dos meus maiores defeitos é o comodismo. uhum, Porque tipo assim, eu não sou acomodado com o lugar que eu tô, com a minha situação e tudo mais. Quer dizer, não sou acomodado com isso, mas ao mesmo tempo eu vejo, tipo, aqueles tricks da mente, os truques da mente, tipo assim, não, fazer tal coisa é impossível, não sei o que, isso aí não tem como, aham. blá blá. E isso eu acho até uma forma de comodismo, né? Então É tipo uma crença limitante, sei lá. isso aí, sabe? É a mente realmente, sei lá, cara, não querendo gastar energia, sabe? Querendo ficar na zona de conforto, assim, né? Isso aí, isso aí. Pois é. E isso aí eu vejo como um dos meus maiores defeitos, por exemplo. Eu também sofro com comodismo. Assim, nos últimos anos eu até tenho melhorado. Mas, cara, até hoje em dia, parece que precisa acontecer alguma coisa pra eu sair do lugar, sabe? Em alguns momentos.
E aí tem até aquela frase, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Tipo, se tu não Aham, quer fazer uma parada só porque é boa, então vai ter que fazer pra não se ferrar. Tipo, sei lá, ganhar mais dinheiro, né? Por exemplo. aham. Não, é Entendeu? até bom você falar isso porque você, o meu irmão e os caras que a gente vê, né, são pessoas que eu admiro, né? E você fala isso, que você também é acomodado, então me deixa um pouco mais tranquilo. Obrigado pela parte da admiração. Mas é foda porque. Como posso explicar? Mas o comodismo, cara, eu acho que é até um, sei lá, um mecanismo assim meio que natural, sabe? De tá... Porque, tipo, hoje em dia a gente tem muitos prazeres. Então, tipo, mesmo um cara, sei lá, que mora de aluguel, que ganha pouco, pô, ele às vezes paga a conta, às vezes fica apertado, bota no cartão, mas ele vive, sabe? Então não tem uma Uhum. coisa que faz ele querer melhorar tanto. Porque ele tem lá o Netflixinho dele, tem o Spotify. Hoje em dia as pessoas são muito assim, né? E aí, sei lá, acho que muita gente não tenta ir além. E também é que eu não tô querendo justificar que você queira sempre só ganhar dinheiro. Porque acho que também isso é uma coisa meio alienante, né? De você só pensar nisso. Uhum. Mas eu falo em tudo, né? Em, sei lá, tentar resolver uma briga do passado, sei lá, tentar aprender alguma coisa que não necessariamente custa caro. Tipo, nesse sentido, o Castelo ele tentou fazer alguma parada, né? Só que acabou não exercendo da forma correta. Acho que ele teve ganhos materiais, né? Mas espirituais não. É, tipo isso. Ele. E. Fala aí, Fala. fala aí. Não, eu ia dizer que, cara, às vezes as coisas começam erradas, mas vão se acertando, né? Depois, quando a pessoa vai tomando jeito. Só que nesse caso, não. É meio triste. É. E ele fala no final que tem uma situação que ele quase foi pego, né? Tipo, Aham. como Que, charlatão, porque prenderam um cara. que era javanês de verdade, né? Isso, javanês, ninguém entendia qual era o idioma que ele falava, levaram um montão de intérprete, um montão de tradutor, ninguém conseguia entender qual era o idioma. Aí chamaram ele também não soube, né? Chamaram o Castelo e o Castelo não soube falar qual era o idioma dele e descobriram que esse cara era javanês. Aham. Agora não sei como que ele escapou disso, né? Não deixa claro, não fala no livro. Eu acho que ele falou que o consulado holandês tinha liberado ele, uma coisa assim. E aí ele chegou e o cara já tinha ido embora. Tá. Então Né? eu Acho que tinha foi isso. entendido errado. É. E, cara, vamos contar aí um. Não vamos contar em detalhes, né? Mas vamos contar aí uma história aí do nosso grupo que a gente faz igual aquele filme Parasita, né? Que é o filme coreano que ganhou o Oscar, até filmaço, assim. Porque, cara, o Parasita é basicamente uma família em que uma das pessoas da família começa a prestar serviço lá para uma outra família rica, aí faz um complô lá para entrar, tipo, a irmã, e aí depois entrar o pai, e aí depois entrar a mãe, e no final tá todo mundo trabalhando para aquela família, ao mesmo tempo em que eles fingem que não se conhecem. E, cara, Finge que não, mas eles não sabem, tipo, exercer a função que eles estão fazendo, né? Tipo, não sim, tem o conhecimento, necessárias, digamos assim. conhecimento culto, né? Tipo, o cara, o moleque que começa, ele dá aula lá pra filha dessa família rica. Mas Aham. ele não é professor, né? Aham, exatamente. E aí a irmã que vai dar aula de artes, mas não sabe nada. Aí É, inventa várias coisas lá, né? E a gente meio que faz isso, tipo, sei lá, às vezes um serviço que eu não posso pegar, mas eu sei que o João pode pegar, ou o Quinha, e falam, pô, você conhece alguém? Então eu falei, pô, conheço, cara, pô, meu amigo aqui faz isso e tal. E mesmo se não fizer e eu souber que a pessoa dá pra aprender, eu falo, ó, cara, faz esse curso, faz isso, isso, isso. Tem até um caso, né? E aí eu não vou citar nome porque pode ser complicado, mas um amigo meu que ele trabalha numa agência de marketing, porque eu vi uma vaga, eu falei, cara, tu pode trabalhar com isso, pô, você escreve bem. Aí ele falou, pô, mas precisa mandar portfólio. Eu falei, cara, cria um portfólio, vai me mandando para eu avaliar e pronto, você já vai ter seu portfólio para mandar para a empresa. E acabou que ele foi contratado, cara. então, cara, mas acontece que a nossa situação, por exemplo, a gente não faz o que não sabe, né? A gente faz o que. Pode até fazer o que não sabe, mas a gente faz o que a gente tem potencial pra aprender e fazer, né? Aham, Tipo, aham. então acredito, tanto é que, pô, tem eu, tu,
o meu irmão e mais 2 amigos aí que eu também não vou falar nome pra gente não se complicar. Pra não se complicar, não, porque eu acho que não tem complicação. Mas só Aham. pra não expor muito, Aham. nós 5 a gente tá ligado de certa forma de um ter ajudado o outro, né? Isso, é. De um ter entrado numa parada e aí conseguiu um contato com outra empresa e chamou outro cara, né? Exatamente. E todos que entraram nessas coisas estão com seus patrões respectivamente satisfeitos com o nosso desempenho, né? É, isso aí. Então não acredito que seja enrolação. A É, gente realmente sabe fazer a parada. até porque esse meu outro amigo que entrou na agência, ele tava concorrendo com pessoas que tinham experiência. E ele ganhou das pessoas que já tinham experiência, É, mesmo tendo escrito de forma fake. Porque, pô, ele é uma pessoa inteligente, né? Então, para ver como experiência e o conhecimento culto não. Conhecimento formal, é essa palavra que eu queria usar naquela hora. aham. Conhecimento formal muitas vezes não vale de nada, né? Uhum. Exatamente, né? É, eu, por exemplo, fiz química, né? Trabalho com outra área. Enfim. Mas aí, cara, teve uma hora. Aí, na moral, eu ri, mas eu fiquei com pena. Que o velhote lá, que queria ler o livro, que era o cliente lá do professor de javanês, ele falou: Ah, cara, faz o seguinte, traduz pra mim, que é melhor do que eu aprender, que aí pelo menos eu vou estar lendo. Aí o cara, ele não sabia ler javanês, ele começou a inventar história, cara. Tipo, eu lembro, peguei uma história aqui, sei lá, da Mesopotâmia, eu fiquei lendo, Muito bom, né? aí ele ficou maravilhado, achou incrível. Aí eu, caiu, caraca. Eu tipo, achei engraçado, mas eu fiquei, caraca, imagina o velho querendo a vida toda, tipo, saber o Saber que a que tava parada. escrito. E aí ele achando uma parada que não é, na verdade, né? Mas o cara, o Castelo, né, o professor de javanês, ele claramente é um cara também inteligente, né? Malandro, mas inteligente. Até porque ele conseguiu ler em inglês, né, um outro negócio lá. É. Não, ele E falou que leu em inglês, leu em francês, italiano, ele pegou umas referências, né? isso aí, isso aí. Então ele era um cara meio que já sabia e ele foi aparando as arestas, né? Só que aí depois É, ele meio que desistiu. isso aí. E aí, cara, é um conto rápido. Não sei se tem mais alguma coisa assim pra falar. Se tem algum outro comentário aí interessante do episódio. Acho que a gente já tá abordando tudo, só a moral da história, né? Que é basicamente também o que a gente já tá falando o tempo todo. Aham. Mas Fala aí aí a gente pode dar então. uma conclusãozinha. Fala aí a sua Cara, conclusão. eu acho que a moral da história é que o conhecimento. Tipo assim, óbvio como a gente já falou aqui, o Castelo ele agiu de maneira errada no final de tudo. Mas pra mim ele teve a atitude certa no começo. Que eu já, como eu falei anteriormente, ele foi lá atrás do emprego, do dinheiro que ele precisava e ia dar o jeito dele. Ele deu o jeito dele no começo. Mas quando ele ficou na situação cômoda, ele deixou de tentar aprender o javanês e inclusive quase foi pego em certo momento. Então Uhum. acho que a moral da história é a gente fazer as coisas realmente com a cara e na coragem, aprender. Se você achar que não consegue, saiba que você consegue, que é só estudar, se esforçar e dar a cara a tapa que todo mundo consegue fazer o que mais almeja. Boa. E eu também queria acrescentar uma outra lição, é de que, cara, não vamos nos apegar só às aparências, né? Porque todas as pessoas que bajulavam o castelo, elas não buscaram saber se o cara sabia mesmo, só ligaram pra aparência do cara, como intelectual e tal. E muitas vezes a gente se deixa julgar por essas aparências. Tipo, às vezes um cara tá falando a verdade. Por exemplo, o próprio professor Olavo, cara, a gente sabe que ele fala muitas verdades, só que às vezes porque ele fala palavrão, porque sei lá, ele não é professor universitário, o pessoal julga ele. E aí tu vê às vezes um professor, um bananão assim, que fala bonito e não sabe nada, e aí a gente acaba dando mais bola por causa dessa aparência, né? Então a gente tem que buscar Uhum. ver, tipo, realmente o interior das pessoas, né? Claro que, pô, da nossa parte é bom que a gente também, digamos assim, cuide do exterior, né? Tipo, falar de uma forma apropriada, talvez, mas entender que o que importa acaba sendo o interior mesmo, né? Muito mais importante. Exatamente. E o pessoal que puxava, que bajulava, né? O Castelo lá, o professor de javanês, eram pessoas poderosas, não era qualquer um, né? Sim, sim. Ele se tornou diplomata, ele viajou pra Europa, ele foi, tipo, nos eventos importantes com várias pessoas importantes de vários países. Uhum. E todo mundo nossa, você fala javanês, Aham, aham, pois é. puxando o maior saco dele. Sim, exatamente. E é isso, né?
Isso, finalizamos aí, um continho rápido. Lembrando, pessoal, mês que vem, última semana, vamos ler O Médico e o Monstro, né? Vamos comentar, Eu na tenho verdade. mais uma lição aqui, Fala aí, tem que fala aí, lembrar. fala aí, fala aí. Que também é importante você, quem está nos ouvindo, né? Você vai chegar numa entrevista de emprego ou numa situação assim do tipo, você vai numa palestra, vai apresentar alguma coisa e você fica inseguro, né? Às vezes porque você é novo, você pode ser a pessoa mais nova, você só é um graduado, você, enfim, não tem a formação que os outros ali presentes têm e você já fica completamente acuado, achando que vai falar besteira e tudo mais. Mas esse tipo de caso que você vê, né, que nem sempre a pessoa ali que aparenta ser muito mais do que você, muitas vezes não é nada, né? Exatamente, cara. Só vive do currículo. E cara, querendo ou não, se a gente for ver até. Tem uma estatística que mostra isso, que o QI do brasileiro médio é tipo 80 e pouco, sabe? É baixíssimo. Sendo que 100 é o de uma pessoa normal. Então, mesmo se o cara tiver pós, tiver mestrado, não é garantia de que ele vai saber muita coisa. Uhum. Pô, a gente, assim, querendo ou não, sem querer me gabar, mas, pô, a galera que ouve podcast é inteligente aqui. Aqui, pelo menos o podcast do Vitor, né? Aqui. Não qualquer podcast, porque tem podcast aí que é sofrível também. Com certeza. Mas, pô, a galera é inteligente e não tem motivo pra ficar com medo, sabe? Talvez vá saber mais até do que o cara que tem mais formação e, pô, o negócio é tentar mesmo, né? Pois é, eu já tive cada professor na faculdade, todos com doutorado, que falava cada absurdo aí, cara, que, sabe, eu acho que nem que eu pelo menos acharia inaceitável até de alguém que tá iniciando a graduação em história. Eu acho vários absurdos mesmo. Aham, bizarro, né? É. Enfim. E a desculpa era, é que essa não é minha área, eu confundi porque a minha área é história antiga. Pelo amor de Deus, né, Isso cara? Tem coisas aí. que Não, o historiador, ele. Beleza, ele é especializado numa coisa, mas, pô, tem que saber um mínimo, né, dos é. principais acontecimentos, né? Só pra citar eu tive uma professora uma vez, ela era de Brasil Colônia, a especialidade dela, né? Uhum. Ela tinha doutorado e tudo mais. A gente tava falando sobre socialismo e comunismo, e ela tava discutindo, e tipo assim, sabe quando você fica sem graça, fica sem jeito de discordar, tipo assim, de um professor, né? Aham. Calma aí rapidinho que eu vou atender aqui o interfone. Beleza. Pode falar. Então, voltando, aí tinha essa professora de Brasil Colônia, tinha doutorado e tudo mais, e ela tava falando, a gente tava, não era uma discussão, era uma conversa normal sobre comunismo, socialismo e tudo mais. E ela falando que o socialismo era, entre aspas, né, uma evolução do comunismo. Era a Uhum. etapa posterior, né? Aham. E a gente falando, tava eu e o Diogo, né, que é outro amigo nosso, falando que não, que era o contrário e tudo mais. E ela não aceitava, cara. Ela, Aham. não, ao contrário, não sei o quê. E sabe quando você tem 100% de certeza que você tá certo, mas você não quer discordar frontalmente de uma pessoa porque ela é professora e tudo mais? Sim, cara. É bizarro. Entendeu? Eu já vi casos assim. Já tive um professor super marxista que falava cada asneira também. É. Enfim, cara. A gente tem que meio que aturar essas coisas, né? Pelo menos ela era legal e aceitou Aham. no fim. Porque tem gente que não aceita, né? Sim, sim. Fica revoltado, né? Pô, De pra ser caraca. contrariado e tal. Sim, Pois é. demais. Então, mês que vem, estamos aí com o nosso O Médico e o Monstro, que já é um livro aí que a gente está para ler há um bom tempo. Fica de olho aí nos links da descrição, que vai ter sempre algum material complementar para você. A gente se vê semana que vem e muito obrigado. Valeu! Valeu, pessoal.